Em algum momento, todo piloto vira história em vez de referência. E o ponto da conversa aqui é bem simples. A gente está vendo isso acontecer com o Hamilton em tempo real ou o pessoal só se empolgou demais com a palavra declínio? Porque quando tu junta Abu Dhabi 2021, a era do efeito solo, a ida para a Ferrari e o que está acontecendo agora, a pergunta deixa de ser se ele caiu de nível e vira quanto ele caiu. E quanto disso é idade e quanto é contexto. Se tu olha esse recorte dos últimos 5 anos, a curva é clara. Em 2021, ele ainda era o Hamilton que todo mundo conhece. Ritmo absurdo, decisões fortes, aquele final de ano que em termos de pilotagem foi uma das melhores versões dele. Só que Abu Dhabi não foi só uma derrota, foi um ponto de quebra. Depois dali, ele nunca mais apareceu o mesmo cara psicologicamente. Não quer dizer que ele virou um piloto ruim, longe disso, mas aquele modo assassino dele começou a aparecer menos. Em 2022, com o início do efeito solo, a narrativa de muita gente é Russell destruiu Hamilton. Só que se tu sair da superfície e olhar ritmo, stint longos, onboards, a história é outra. Depois do Canadá, o Hamilton é consistentemente mais rápido que o Russell. O placar de pontos tem muito safety car, muito cenário maluco no meio. Então ali ainda não era declínio pesado. Era adaptação, carro estranho e um companheiro de equipe jovem aproveitando bem as oportunidades. 2023 é o ano que segura muita gente na ideia de que o Hamilton ainda era top 3 do grid. E dá para defender isso tranquilamente. Ele quase tomou o P2 do Pérez num ano em que a Red Bull tinha um carro obsceno de dominante. A Mercedes era, na melhor das hipóteses, o segundo ou terceiro melhor carro, dependendo da pista. E mesmo assim, ele manteve o time na conversa. Contra o Russell, o pacote é claro. Mais ritmo, mais consistência, mais leitura de corrida. Não é massacre, mas também não é equilibrado como tentam vender. Só que os sinais já estavam ali. A diferença dele para o companheiro em volta rápida diminui. A frequência de fins de semana completos, daqueles redondinhos, cai. Ainda tem flashes de genialidade, mas cada vez mais espaçados. E aí chega 2024. 2024 é o primeiro ano em que dá para dizer, sem medo, que o declínio virou realidade na prática. A classificação vira um problema crônico. O ritmo de corrida ainda aparece, mas quase sempre estragado por um sábado ruim, erro em volta decisiva ou fim de semana que escapa por um detalhe. Ele mesmo passa a impressão de estar no modo "tô aqui para cumprir contrato", sem aquela obsessão de transformar todo o carro mediano em arma de guerra. Não é só desempenho, é linguagem corporal, rádio, postura. Fica claro que não é mais aquele Hamilton do começo da carreira ou da era híbrida. E aí vem a aposta mais arriscada da carreira dele, Ferrari. Ele troca a Mercedes, onde poderia encerrar a história como lenda da casa, para entrar numa equipe que é emocionalmente instável, politicamente pesada e que já tem um piloto no auge, o Leclerc. A narrativa vendida é recomeço, último grande capítulo, projeto 2026. Na prática, o que a gente vê até agora é o início de uma passagem que, sendo bem generoso, é 4 de 10. Ele não está sendo um desastre absoluto, não é isso. Tem dia bom, tem stint forte, tem final de semana que ele aparece confortável. Mas em média, ele está só um pouco melhor do que estava em 2024, que foi de longe a pior temporada dele na Fórmula 1. O Leclerc é o espelho perfeito da fase atual do Hamilton, um cara no auge físico e técnico, tirando tudo do carro, enquanto o outro está claramente alguns décimos atrás em volta única e só consegue equilibrar um pouco a conta em ritmo de corrida quando tudo encaixa. Aliás, já que a gente está falando de história de Fórmula 1, de fim de era, de colecionar esses últimos capítulos, se tu curte isso de verdade, dá uma olhada na loja da Autoforma. É de lá que vem boné, miniatura, camiseta, quadro, tudo voltado para quem respira Fórmula 1, não só assiste. E ainda rola aquele esquema, usando o cupom MOTOR01, tu garante 10% de desconto em qualquer compra. Então, antes de seguir vendo o possível último ato do Hamilton, já dá para colocar alguma coisa na prateleira para marcar essa fase. O link está na descrição e no comentário fixado. Voltando para a pista, o peso da Ferrari nesse contexto é gigante. É uma equipe que, historicamente, não é o melhor lugar para um piloto em fim de carreira se reencontrar. Ela exige adaptação cultural, política e técnica, tudo ao mesmo tempo. E o Hamilton chega ali não para ser o cara que carrega a equipe nas costas, mas quase uma peça de marketing que precisa justificar a própria existência em performance. O problema é que até agora ele não justificou. Os números recentes mostram isso. Ele larga na frente do Leclerc poucas vezes. Quando faz, raramente converte isso em um fim de semana completo. Em corrida, até entrega boas performances aqui e ali, mas muito mais no estilo segurar dano do que no estilo tirar o impossível do carro. E a diferença para o Leclerc
tende a aumentar com o tempo, não diminuir, porque o Monegasco está na reta mais forte da curva da performance da carreira, enquanto Hamilton está descendo a ladeira. E aí entra a parte incômoda. Não dá para jogar tudo nas costas da Ferrari, nem tudo nas regras de efeito solo, nem tudo na idade. É a combinação. A Ferrari tem um problema de altura de rodagem, freio, suspensão, equilíbrio em pista molhada. O carro é ingrato, mas esse tipo de carro existe para todo mundo. O Leclerc lida melhor. O Hamilton, acostumado a anos de carros estáveis, previsíveis e trabalhos em torno dele, agora está num ambiente em que o carro é nervoso, temperamental e o time historicamente erra em detalhe operacional. É o pior cenário para um piloto em reta final. E é exatamente por isso que 2026 não é só mais um ano. 2026 é a pergunta final. É o momento em que a gente vai descobrir se tudo isso é apenas um campeão gigantesco sofrendo na transição mais bizarra de regulamento da carreira ou se a dança final já começou faz tempo e só agora o pessoal está aceitando. E é aqui que entra 2026 como divisor de águas de verdade, porque não é só novo regulamento, é a junção de 3 histórias ao mesmo tempo. O fim físico de um piloto que já passou dos 40, a Ferrari apostando tudo num pacote técnico novo e um companheiro de equipe no auge, pronto para expor qualquer fraqueza que sobrar. Vamos encarar a parte da idade sem romantizar. Aos 41, 42 anos, tu ainda pode ser muito rápido. Alonso está aí para provar. Só que o que muda não é só o tempo de reação, é o custo para manter o nível. O corpo cansa mais, o desgaste mental acumula, a margem para erro diminui. O Hamilton não é o cara que vem de temporadas leves. Ele carrega briga de título, pressão política, derrota traumática, anos em carros esquisitos e agora a loucura política da Ferrari. Em algum momento, isso cobra. E o sintoma clássico desse declínio não é virar lento, é ficar inconsistente. É exatamente o padrão que a gente vê hoje. Ele ainda tem lampejos de genialidade, uma volta de classificação em pista fria aqui, um stint absurdo com pneu médio ali, um domingo que até parece o Hamilton do Antigo Testamento. Só que entre esses picos tem muito fim de semana apagado, muito erro pequeno, muita classificação em que ele não encaixa a volta. E na Fórmula 1 atual, com Norris, Piastri, Leclerc, Russell e Verstappen em nível altíssimo, isso é sentença de morte esportiva. 2026 vai expor isso de um jeito cruel. Porque a desculpa do efeito solo meio que acaba. Tudo que levou o Hamilton para a Ferrari foi vendido em cima desse ponto. Novo regulamento, novo carro, reset geral, chance de reescrever o final da carreira. A Ferrari se mexeu como se estivesse montando um grande projeto. Dinheiro, simulador, estrutura, foco total em 2026. Se esse carro vier médio, o projeto já nasce morto. Se ele vier bom, aí a pressão sobe para um nível absurdo, porque não vai ter mais onde se esconder. Imagina o cenário. A Ferrari acerta um carro excelente para 2026. Não precisa ser um RB19 da vida. Basta ser uma máquina de pódio vencendo corrida em dia bom. Se com esse pacote o Leclerc estiver consistentemente meio segundo em frente em quali e carregando a briga por título, enquanto o Hamilton vira um segundo piloto de luxo, o veredito chega rápido. A conversa deixa de ser coitado, pegou só carro ruim e vira ok, agora o carro tá lá e ele não tá. Por outro lado, se o carro vier ruim ou complicado, coisa também não ajuda. Porque aí começa a narrativa do tipo, peraí, ele vai se submeter a mais 2 anos disso? Pra quê? A Ferrari não é uma equipe que costuma ter muita paciência com um veterano caro que não entrega milagre. Nos bastidores já se fala de Berman. Não seria nenhum absurdo imaginar a Ferrari deixando claro internamente que 2026 é o fim da linha, a menos que algo extraordinário aconteça. Tem também o fator comparativo. O Leclerc é exatamente o tipo de piloto que piora a vida de uma lenda em fim de carreira. Ele é rápido em uma volta, forte em corrida, adaptável em condição mista e, principalmente, tem idade e tempo a favor. Cada décimo que o Hamilton perde não volta mais. Cada décimo que o Leclerc ganha é parte de uma curva de evolução. E queira ou não, a Ferrari vai pensar o futuro em torno de um cara de 28 anos, não no de 41. Quando alguém na internet diz 2026 é a última dança dele, mesmo se o carro for bom, não é exagero emocional, é leitura fria do cenário. Se ele render no máximo o que tem mostrado em 2024 e 2025, a Ferrari não tem motivo esportivo para manter ele. Financeiramente, o hype da contratação já passou, e esportivamente ele deixa de ser solução e vira símbolo de uma aposta que não funcionou. E o próprio Hamilton, com o tamanho que tem, dificilmente vai querer ficar arrastando a carreira num time de meio de grid só para se divertir. Ele não é desse perfil. Dá para imaginar um mundo em que ele se adapta brutalmente ao novo regulamento, reencontra a confiança, melhora a classificação e pelo menos vira um co-protagonista na briga por Leclerc? Dá, não é impossível, mas aí a gente cai na parte incômoda de novo.
Para isso acontecer, ele vai ter que contrariar todas as curvas naturais, idade, histórico recente, adaptação à Ferrari, e ainda depender da Ferrari acertar um carro num momento em que a concorrência está no auge técnico. Olha para o grid que ele vai enfrentar em 2026. Verstappen provavelmente ainda está no topo do jogo. Norris e Piastri entrando no auge. Russell mais completo. Leclerc refinado. Molecada tipo Berman e Antonelli chegando com fome. Esse é o ambiente em que o Hamilton precisa não só se manter relevante, mas provar que ainda é elite. Não é impossível, mas a barra tá lá em cima. Então, quando tu junta tudo, idade, declínio visível, dificuldade de adaptação à era do efeito solo, contexto tóxico da Ferrari, companheiro de equipe no auge e o regulamento novo que pode ser tanto salvação quanto cova, a conclusão mais honesta é dura. 2026 não é só mais um capítulo, é o veredito. Ou ele surpreende todo mundo e puxa um último grande ato, daqueles que a gente olha daqui a 10 anos e diz: cara, lembra o que o Hamilton fez na Ferrari em 2026? Ou a história termina exatamente como muitos já estão prevendo agora, com um dos maiores pilotos de todos os tempos encerrando a carreira alguns décimos atrás, ainda gigante no currículo, mas sem conseguir acompanhar a nova geração na pista. E gostando ou não, tudo indica que essa tal última dança já começou. Agora a pergunta não é mais se ele vai parar, é como a gente vai lembrar desses últimos passos. E lembrando, galera, se você quiser os melhores produtos da Fórmula 1, vai na loja da Auto Fórmula e garante com o cupom MOTOR01 para 10% de desconto. E se você quiser entender a história do Verstappen, assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!